Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta. Deus abençoe você que está do outro lado do rádio, ouvindo a palavra de Deus através de hinos, através de palavras extraídas da Bíblia, palavras reveladas da parte do Senhor. Isso é importante para nossas vidas. E bem-aventurado o homem, no sentido ser humano, que ouve a palavra de Deus. É aquele que tem a grande e rica oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Precisamos ser gratos a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado de nos capacitar de compreender a sua palavra. A maior riqueza que um ser humano pode ter é ele compreender a palavra de Deus. É ele entender o significado. Compreender a importância que é a palavra do Senhor. Então nada se compara com a palavra de Deus. Quando nós falamos em planeta Terra, todo o valor que há na Terra é só a palavra de Deus que pode mudar, ou seja, pode fazer uma nova criatura, uma alma salva na terra. Então essa palavra aqui é o que mantém os valores na terra. A única coisa que é eterna na terra é a palavra de Deus. Quando ela está em alguém recebe essa palavra, ele se torna eterno também. Então ele tem salvação, ele tem vida eterna, ele não tem uma condenação eterna, mas ele se livra da morte e vai para a vida. Ele sai da condenação, que é morte eterna, que é condenação eterna, então ele sai para a vida eterna, que é salvação eterna. Então veja que o único poder que tem é na palavra. Essa palavra é que faz mudar a vida das pessoas. Quem não tem, quem não aceita, quem não acredita, ele se perde. E o valor, como eu volto a repetir, o valor da terra, Deus criou a terra só por causa do homem. E mantém por causa da salvação do homem, para salvar, para resgatar o homem. Tornar o homem eterno, tornar um homem à imagem e semelhança do Senhor, que foi criado por ele, um adorador dele eternamente. Para nada mais presta a terra senão para dar vida, ou seja, o Senhor Jesus ser glorificado nela. Então, quando nós entendemos isso, aí está o tesouro. Aí está a riqueza. Aí está a coroa, aonde nunca terá fim. As outras coisas, o ferrugem consome, a traça rói. O ladrão mina e rouba. Quem é ladrão? Nesse sentido até o diabo. Porque na verdade, se não existisse diabo, essa coisa do mal, o homem seria uma coisa boa. Seria bom, todos. Porque Paulo escreve a Timóteo dizendo que toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar.
sendo recebida com ações de graça. Ou seja, tem ali, é bom quando ele resolve fazer o bem, quando ele resolve andar na direção de Deus. Então aí toda criatura é boa. Mas quando não, se não fosse o diabo tapear o homem, enganar, então todo homem, Deus não fez o homem para morrer, o homem não foi feito para aderir ou andar fazendo mal, ouvindo, dando ouvido ao mal, a mentira, o engano, a parte maligna, ser inimigo, ser treva, ser inimigo de Deus. Pelo contrário, era para ser amigo de Deus, para ser andar na luz, ter vida eterna com o Senhor. Mas como ele foi enganado pelo inimigo, entramos todo pro lado do mal, todos. Aí precisamos só sair, caçar a maneira. E o diabo não vai te dizer. Pelo contrário, ele vai ofuscar, ele vai caçar uma maneira de você não enxergar essa saída. Mas Deus faz de tudo, luta até o fim da tua vida, luta contigo para você enxergar quem é Ele. Receber a luz, a revelação, o entendimento, a compreensão. Então Paulo ele escreve aos Efésios dizendo que ele orava todos os dias por eles para que Deus desse o espírito de revelação e de sabedoria, de inteligência, para que eles pudessem ver, entender, compreender as riquezas que há na salvação de Deus. O espírito de revelação, ele falou. Então é exatamente isso, é uma coisa oculta que ninguém vê pelo natural. Mas quando buscamos em Deus, a gente consegue compreender. Então aí entra a palavra de crer. Essa palavra é: quem crê será salvo. Então não é a palavra quem entender. Então o crer é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando eu acredito, eu começa a se abrir minha mente para mim entender, né? Eu acreditando, eu penetro numa dimensão, num mistério oculto da parte do Senhor, que eu consigo enxergar o mal e o bem. E quando eu enxergo de maneira entendido da parte do Senhor, que ele sendo revelado por Deus, eu vou escolher o bem, claro. Porque ele vai me dar força para isso, ele vai me convencer, é o Espírito que revela, o Espírito de Deus me convence, é ele que convence o homem. Então ele me convence que se eu pegar para o lado errado, eu vou sofrer eternamente, ser preso. Vou cair numa condenação eterna. Ou seja, não é nem cair nela, já estou condenado. Eu vou permanecer condenado. A Bíblia diz que aquele que não acredita no Filho de Deus permanece condenado. Não é que vai ser, já é, né? Agora aquele que crê sai da condenação para a vida. É absolvido. Então veja que quando eu creio, me abre a mente, eu vejo isso aí e eu sou convencido a rejeitar o mal e escolher o bem.
Mas quando não, o mal me guia. Quando a gente fala assim, as pessoas pensam que mal é andar matando os outros, roubando os outros. Mas basta você não querer Deus, irmão. Não dar glória a Deus. Não defender o reino. Não defender a doutrina de Cristo, a palavra de Deus, o evangelho. Você é um defensor. Um defensor do evangelho genuíno, verdadeiro. Então isso é você ser mau. Então você, quando você acredita na palavra de Deus, que ela é verdadeira, se cumpre tanto pro lado do bem como pro lado do mal, aí você escolhe o lado do bem, que é as palavras, o conselho que é para você fazer aquilo lá. O lado do mal é para você não fazer, está dizendo na Bíblia, não faça isso que é condenado. O lado do bem aconselha você fazer, porque tem muito mais conselho para você não fazer do que para fazer. Porque só em você não fazer, Deus ele se preocupa em ensinar você não fazer o mal. Não aderir, não escolher o lado errado. Você não escolhendo o lado errado, não precisa nem se preocupar que está do lado certo. Então não precisa muita coisa. Basta dizer que a palavra que Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Não precisa dizer todas as coisas, as outras. O que é isso aí? Então todas as coisas vos serão acrescentadas. Então tem um versículo também que Paulo fala aos Romanos 8:28, que diz mais ou menos isso aí também. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Então veja que tudo que tu faz contribui para o bem, se é que você ama a Deus. Todas as coisas juntamente contribuem para o bem. Aí o que é daqueles que amam a Deus, aí é que está a diferença. Eu amo a Deus. O que é amar a Deus? Amar a palavra. E o que é amar a palavra, a Bíblia? Vai obedecer. Eu prefiro cultuar a Deus ou assistir o jogo do Brasil? Eu prefiro obedecer meu pai ou o evangelho? É claro que o primeiro mandamento com promessa é obedecer meu pai. Mas no Senhor. A Bíblia sempre está falando no Senhor. Ou seja, em primeiro lugar, Jesus. Se ele me proibir de obedecer Jesus, eu posso desobedecer a ele. Agora, dentro do evangelho, obedecendo o evangelho, eu preciso honrar meu pai terreno. Mas eu não posso amar meu pai a obedecer, que é a mesma coisa, obedecer e amar, é isso aí. Mais de que a Deus. Então tem que primeiro Deus. Se alguma coisa vem da parte do meu pai, da minha mãe, seja lá quem for, do meu chefe, que venha prejudicar essa ligação de eu com Deus, então é necessário que eu desobedeça o homem. Seja pai, seja mãe, seja quem for. E fique com a obediência ao Senhor. Então isso é amar a Deus. Fazer um esforço danado de toda a tua força para obedecer essa palavra. E a obediência à palavra é você aprender a orar, ter uma convivência com Deus. É uma convivência. E às vezes as pessoas dizem, mas como Deus fala com alguém? Ninguém vê ele.
Se você não tem como obedecer uma pessoa que é o Senhor Jesus sem ele falar contigo. Não existe como. Eu não posso obedecer uma pessoa se ele não fala comigo. Então Deus fala. Agora, eu quero ouvir, aí é que está a diferença, porque muitas vezes, né, não é pouca, acho que a maioria das vezes, Deus fala comigo contrário à minha vontade, né? Aí é que está a questão do homem não obedecer a Deus. Não querer. Porque Deus não concorda com as vontades humanas, com as decisões humanas, com os pensamentos, os projetos humanos. Ele tem o dele. Você tem que ser guiado pelo Senhor. Você tem que se disponibilizar. É como que você seja um veículo e Deus é o motorista. Então ele que vai te levar. Você não vai escolher. Pode entrar por dentro do mato, rasgando, se arranhando nos espinhos. Mas ele que vai te levar. E ele não vai pensar que ele vai te arranhar nos espinhos, nos tocos, porque ele é mau. Pelo contrário, é para te livrar do mal. Então compreenda isso, mas nós precisamos aceitar isso aqui. Por isso que Jesus disse: é largo o caminho que leva à perdição, e estreito que leva à salvação. A porta é estreita que leva à salvação e larga que leva à perdição. Aí ele disse: muitos vão querer entrar por apertado e não vão conseguir. Querer uma coisa, agora entrar. Por quê? Porque ele quer, mas ele quer com facilidade. A porta é estreita. Então o homem, ele procura sempre facilidade. E também imediatismo, ou seja, imediato. As coisas se resolvam logo. Ele não tem paciência para ir esperando. E nós, eu tenho uns versículos da Bíblia que eu sempre falo de paciência, né? Que Jesus diz que para nós receber o jugo dele, né? E aprender dele que é manso e humilde de coração. Mansidão já está dizendo que é paciência também. Já mexe com isso aí. Porque a pessoa que não é impaciente, ele não tem mansidão. Não tem como. Então já mexe, já é uma coisa meio ligada aí com a paciência. Então você vê Hebreus capítulo 10 e o versículo 36 diz: porque necessitais de paciência. Então eu necessito de paciência. Não é uma questão de opção. Não, eu preciso adquirir ela. Aí diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Então aí está dizendo tudo. Porque o que é a promessa? Salvação. A conclusão de todo o projeto de Deus para com o homem. E de o homem estar na terra, nasceu. Para que estar aqui nessa peleja terrível aí? Que no mundo tereis aflição, disse Jesus. Para que essa aflição toda se não tem um projeto, se não tem um plano de salvação, de eternidade para o homem? O homem que tem uma mentalidade, claro que sem Deus ele é mais doido ainda, né? Mas tem uma capacidade dada por Deus para ele absorver a mente de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, nós temos a mente de Cristo. Ele está falando de crente, pessoa que acredita na palavra. Se você for ver primeiro aos Coríntios aí você vai ver Paulo falando dessas coisas de loucura, de sabedoria.
né, que vem da parte de Deus. Aí então ele fala que Deus escolheu as coisas vis deste mundo, né, para confundir a sábia, aquela coisa toda. Então aí as coisas fortes, as coisas fracas para confundir as fortes. Então tudo o contrário. E então ele fala que nós temos a mente de Cristo. Exatamente essa, aí uma porçãozinha, aí um pouquinho da mente de Cristo nós temos, de inteligência. Essa capacidade todo mundo tem. Agora, usa, aí é que tá. Quanto mais eu me entrego ao Senhor, mais Ele me dá essa porçãozinha da parte dEle, que é entender as coisas e correr atrás disso aí, buscar e pedir, dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-lhe-á. É um esforço. Então eu preciso de paciência, né? Necessitais, diz lá o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Para que depois de haver feito a vontade de Deus, não é a tua, a de Deus, aí possa alcançar a promessa. Aí você vê outro versículo que o escritor aos Hebreus fala também de paciência. É no capítulo 12, o versículo 1. Nós, pois, irmãos, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual é essa carreira? Não é uma carreira de advogado, juiz, promotor, de médico, ou de, sei lá, qualquer carreira aí, de cantor, de vaqueiro, seja lá o que você queira pensar. Não é uma carreira humana, profissional, ou uma carreira para ganhar um prêmio, como o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, que corre nos estádios, corre para ganhar uma coroa corruptível. Mas nós corremos para ganhar uma incorruptível, que é a coroa da vida. Então, essa carreira é uma carreira que está proposta para nós, é exatamente andar na palavra, acreditar na palavra do Senhor. Crer, aí eu preciso de paciência, né? Nessa carreira, nessa caminhada. Então nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha, né? Que não tem mais alguém que possa contestar, de alguma forma dizer que não existe Deus. Diz que não tem juízo mesmo, mas o que quer dizer? Mas tem todas as provas, né? Então tá testemunhado, tanto na Bíblia como o que acontece todos os dias, não aparece em jornal e nunca vai aparecer. Na mídia, nunca vai aparecer, porque Deus, ele é simples, ninguém quer. Ninguém no sentido, quem é nobre, sábio segundo a carne, poderoso, se sente poderoso ou sábio, ele jamais vai se ligar ao evangelho, que é simples, que abrange a todos. Jamais vai se sujeitar a um Deus que ele acolhe, não faz acepção de pessoas. Os nobres, os sábios, poderosos, eles selecionam seu povo, com quem falar, com quem conversar. A sua linguagem é uma linguagem mais rica em detalhes, filosofia, ciência.
humana, e modas e vaidades humanas e prepotência, poderes humanos. E Deus não, ele é simples. Por isso que ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aquele que estiver cansado, se achar assim, reconhecer que precisa de mim, vinde a mim. Todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, a minha palavra, o meu conselho. Aprende de mim que sou manso, sou humilde de coração e encontra descanso para a vossa alma. É um negócio muito assim, muito simples demais. Aí jamais o ser humano prepotente, arrogante, orgulhoso, vaidoso, vai aceitar um negócio desse aí, que todo mundo está enganjado na mesma coisa. Não, sai fora, eu não faço parte desse grupo, não. Eu sou diferente, eu sou sabido. Então, irmão, é muito complicado. Então eu preciso de reconhecer essa nuvem de testemunha. O que é nuvem? É uma multidão, uma coisa... inumeráveis fatos que me testifica, que me dá garantia. Testemunhos, nuvem de testemunhos, e deixa todo embaraço. Que é embaraço? Aquilo que te atrapalha, para você não acreditar nisso. E embaraço sempre vai ter, porque o inimigo vai fazer de tudo para você nunca crer nisso. Nunca acreditar. Se a pessoa está servindo a Deus, ele faz de tudo para você não... Vai dizer que você é exagerado, que não precisa disso tudo, que Deus não é tão ruim dessa forma, que precise de tanta paparicada. Que é para você se enrolar, se atrapalhar e desencarrilhar. Sair de cima do trilho. Sair de cima da palavra. Você está andando na palavra, ele faz de tudo para você sair de cima. Ou seja, da proteção, sair da justiça de Deus. Porque não é porque você lê Bíblia ou usa versículo da Bíblia que está colocado no lugar certo, da maneira certa. Não veja que o diabo pregou para Jesus Bíblia, para Jesus. E Jesus repreendeu ele, porque ele usou no lugar errado. Ele usou a palavra certa, que está escrito, mas... E ele mesmo diz, está escrito. Está escrito na palavra que... Acamparei meus anjos ao teu redor, para que não tropece o teu pé em pedra, para te guardar. O diabo guarda alguém, o diabo vai dar conselho para alguém para guardar ele? Jesus, ele... incentivando Jesus a usar a palavra de maneira errada, para benefício próprio, no sentido humano, que Jesus estava ali como humano. Então, usar a palavra para voar. Já pensou um negócio desse? Ser humano nasceu com asa? Então tem um negócio aí que você não pode usar a palavra para uma coisa errada. Quando eu falo disso, que o diabo tentou Jesus ali, a pular da torre da igreja, da torre do templo, que a guardaria, tal, usou o Salmo 91, versículo 11 e 12, Jesus repreendeu ele, diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
Então é exatamente isso, que é como que Jesus estivesse dizendo, se tu me empurrar daqui que tu é mal mesmo, aí Deus me dá o livramento. Agora, eu pular, eu tô me matando, né? Não posso usar a palavra em benefício próprio. Agora, quem tem a palavra, quem tem Deus, Deus dá. Faz um milagre na vida. Escapuliu de lá, o diabo empurrou, ou de alguma forma acidental. Caiu de lá, Deus dá o livramento. Pode dar. Se quiser, Deus faz o que Ele quer. Mas sempre Ele nos protege. Deus faz milagre do jeito que Ele quer. Mas nós não podemos mandar Deus fazer o milagre. Aí é que está o negócio. Então, irmão, nuvem de testemunha. Deixamos embaraço. Embaraço, coisa que vem embaraçar você, para você ficar amarrado em conversa de homem. Porque, na verdade, o diabo usa é homem mesmo, né? Primeiro você. Se você vacilar, ele te usa mesmo. Aí, mas sem dúvida, não, mas eu sou crente. Pois é, mas usa. Sai fora, vigia. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai. Tem uma parte até que está escrito, que diz, em Marcos, que diz, olhai, vigiai, porque é a mesma coisa quase. Um vigia é para olhar aonde vem o perigo, né? Então você tem que observar, ficar olhando, vigiando e orando. Então vigiar, olhar e vigiar e orar, e para quê? Para quê? Para que não entreis em tentação. Não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto. Então o espírito não precisa de nada mais, não. O espírito está para receber. Comer palavra, comer obediência da parte de Deus. Se abastecer da palavra de Deus no sentido, se ligar com de Deus e salvar a tua alma, abastecer tua alma. Dar descanso à alma, dar salvação para a alma. Mas a carne é fraca, disse Jesus. O espírito está pronto. Onde é que as coisas de Deus não é pronta? É pronto, tudo é pronto. Tudo que vem de Deus e o espírito que tu tem, pode ser o homem mais malvado da face da terra, é a parte de Deus que está em ti. O espírito vem de Deus e volta para Deus para prestar conta. Quer dizer, aí daí vem a eternidade, né? O espírito, ele é eterno, seja para ficar preso, ou seja para ser salvo, que se chama de alma, salva ou condenada. Então veja aí, deixa o embaraço. E pecado, né? Então tem que deixar o pecado. Você tem que abandonar o pecado. O pecado, ele vai ficar te rodeando. Tão de perto nos rodeia. Deixamos todo embaraço e pecado, que tão de perto nos rodeia. Ah, mas eu agora sou crente e não rodeia mais não. Aí que rodeia mesmo. O diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, o pecado vai te rodear sempre. E você tem que estar sempre protegido com a couraça da justiça da parte de Deus. Então, deixamos todo embaraço e pecado, né? Se livrar. Pelo entendimento, você se livra dele. Não é uma questão que você de si mesmo vai adquirir força para se defender do pecado, mas é da parte do Senhor que vem.
o Espírito nos ajuda, o Espírito Santo ligado ao meu. Ajuda nas fraquezas, ensina o que e como convém pedir, porque não sabemos. E intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí ele diz que necessita de paciência, né? Aí ele diz, deixar todo embaraço e pecado tão de perto no rodeio e corramos com paciência. Correr! Com paciência a carreira que nos está proposta. É exatamente servir a Deus. É exatamente fazer a obra de Deus, defender o reino. Ser um cidadão do reino do céu, ser um defensor do evangelho, ser um pregador do evangelho. Não precisa dizer nada não. Só em você obedecer você está pregando. E aí, mas como? Aí ele diz no versículo 2 lá do Salmo de Hebreus, capítulo 12, versículo 2. O versículo seguinte. Olhando para Jesus, essa carreira ela não pode ser desnorteada não, para qualquer lugar não. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Mas para onde é essa carreira? Olhando para Jesus. Mas você não pode olhar para uma pessoa que você não vê. Não tem como. Você tem que ver. Precisa ver. Senão não vê. Senão não olha aqui. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então eu tenho que olhar para Jesus. Que é isso? Olhar para a palavra, irmão. Olhar para a Bíblia. Aí Deus vai te orientando através dos outros irmãos, pastores e irmãos mesmo, em Cristo, que você vai seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Então, no mesmo capítulo lá, só que é o versículo 14. Então, seguir a paz com todos, seguir o príncipe da paz. E não é todo mundo que segue a paz. Então, é com os que seguem que você tem que seguir. Então, é com os crentes, os que acreditam na palavra, os que seguem a palavra. E a santificação, separação do pecado, do embaraço e pecado. Então, é santificação, separação. Sem a qual, sem esses atributos aí, ninguém verá o Senhor. Então, ver é isso. Então, você vê que Jesus falou para Nicodemos. Então, aquele que não nascer de novo. Quando ele diz aquele, ele está falando com toda a humanidade. Não é algumas pessoas. Aquele que não nascer de novo. Não pode ver o reino do céu. Então, ver Jesus é exatamente isso. Ver o evangelho, ver a palavra, ver aquilo que me leva a Deus, que me leva à salvação. Então, Nicodemos aqui não entendeu nada. Mas veja aí. Ele diz, olhando para Jesus, aí entendo uma coisa. Eu tenho que andar atrás de Jesus. Que eu não tenho olho na nuca. Os olhos do homem é para frente. Então tem que andar na pisada de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu vou olhando para Jesus. Ele é o mapa. Ele é a bússola. Ele é o plaqueamento que me leva à vida.
né? O caminho, verdade, não tem nenhuma placa mentirosa. Nenhuma placa de engano. Então é verdade. Todas as palavras dele é verdadeira. É isso aí. Aí lá na frente está a vida. Então veja, sou o caminho, verdade e vida. Então olhando para Jesus, autor e consumador da fé, é ele que te dá fé. Quanto mais você anda com ele, mais fé tu tem. Mais você acredita. E o crente viverá da fé, o justo. Viverá da fé, ou seja, o combustível, é o que alimenta ele. É a fé, é acreditar. A fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, não é por outra coisa. Então, ele é o autor da fé e consumador, ou seja, o que aprova. Né? Que dá o resultado total. Então veja, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, completando o versículo 2 lá de Hebreus 12, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então estava proposto para ele a mesma coisa, a carreira que está proposta para nós, foi proposto para ele. Ele, como Deus, desceu do céu, se despojou dos seus poderes, se fez carne e habitou entre nós. Como João, o apóstolo João, escreve no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Unigênito, ah meu Deus do céu. Unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja aí. Então ele habitou entre nós e vimos a sua glória. Ele está dizendo, afirmando, João, que viu a glória. A sua glória como unigênito, filho único do Pai. Cheio de graça e de verdade. Graça é aquele favor imerecido que ele dá para nós. Não merece, mas eu dou a vida eterna. E verdadeiro, não é mentira. Tapeando lá na frente, te engana, não dá vida nenhuma, é mentira dele. Não, sou verdade e vida. Caminho, verdade e vida. Então veja aí. Aí ele diz, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Por quem? Por mim e tu. Por nós. Não precisava dele vir aqui na terra fazer o que? Salvar homem. Que o homem errou aí, se desligou de Deus, mas ele veio. Suportou a cruz, desprezou as afrontas. O que quer dizer isso? Ele não deu ouvido àquilo que afrontava ele. Ah, se tu é mesmo filho de Deus, faz isso. É o caso do... Eu falei agora do Satanás, que logo no início, que atentou ele. Tentou ele ali, pra ele pular da torre da igreja, do templo. Ah, se tu é o filho de Deus, te atira daqui embaixo, porque tá escrito. Camparei meus anjos ao teu redor, para te guardar, para que teu pé não tropece em pedra. Ele disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então desprezou as afrontas. Tu é o filho de Deus, faz isso. Por último, lá o ladrão da cruz, tu é o filho de Deus mesmo? Tu é alguma coisa? Desce dessa cruz aí, rapaz. Aí tira nós também daqui. Eu tô doido pra tomar umas cachaças aí ainda. Aí o outro repreendeu ele, né? Se tu é... Rapaz, tu não temes nem a Deus estando na mesma condição? Cala a tua boca, tu não teme nem a Deus estando na mesma condição? Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Olha só a diferença. Reino. Então, porque ele disse que ele era rei.
Quando estiver no teu reino, lembra de mim lá, que eu tô aqui nessa amargura aí. Não, hoje mesmo estás comigo no paraíso. Então veja aí que o reconhecimento, né? Então ali, irmão, quando diz que ele suportou a cruz e desprezou as afrontas, mas também sentou-se à destra, à direita do Pai. E nós precisamos considerai aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Isso aí diz no versículo 3 de Hebreus 12. Então preciso considerar o que Jesus suportou por causa de mim, para mim não enfraquecer, desfalecendo meus ânimos. Pelo contrário, eu me fortalecer nisso, né? Não enfraquecer nessa caminhada, nessa carreira, né? Ter paciência e continuar correndo. Então veja a necessidade que nós temos disso aí, né? Mas é isso aí, que Deus venha abençoar. Aí, gente, o homem, ele é danado para escolher as trevas e rejeitar a luz. O que é isso? Escolher a mentira, o engano, aquilo que é falso, aquilo que é duvidoso, e rejeitar o que é verdadeiro, o que traz o resultado correto, bom, né? João 3,19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As obras maus. Aí o homem prefere ficar com essas obras más, escondida, não revela, não se arrepende, não confessa, né? Aí, como eu disse agora há pouco, no versículo 18, diz: quem creu nele não é condenado, mas quem não creu já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Então, como eu disse agora há pouco, já está, não é uma questão que vai ser tal, não. Tem que sair dessa condenação, vindo para a luz. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Versículo 20, o 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. É uma diferença grande, né? Mas é isso aí. Que Deus venha abençoar grandemente as nossas vidas. Quando nós escolhemos, o Senhor está conosco. Eu creio nisso. E você precisa crer também. Deus muda a sua vida hoje. Não tem negócio de amanhã, não. Muda hoje. Quando você acredita, Ele fala contigo através dos irmãos, através dos pastores, através de você mesmo em sonho, em revelação, visão. É de uma maneira Ele vai achar para falar contigo. Basta que você se abra, você verdadeiramente fique transparente, no sentido que você já é transparente diante de Deus, mas só que você tem que confessar isso, você tem que falar para Ele. Ou seja, você está se entregando o comando da tua vida nas suas mãos. Assim, Ele vai te conduzir. E se você quiser mudar, Ele vai te orientar. Essa mudança que traz resultado, que traz vida, que traz essa
paz verdadeira, a alegria eterna, essa confiança que traz esse descanso na alma. É isso aí. Oh Deus, santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por estarmos aqui mais uma vez, pela tua bondade e misericórdia. O Senhor tem nos dado essa rica oportunidade de estar aqui nesse programa mais uma vez, falando da tua palavra. Deus, que o Senhor venha, meu Deus, confortar os corações, a alma das pessoas que está aflita. Como o Senhor disse, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos. Aquele que está oprimido, aquele que o inimigo tem atrapalhado sua vida, amarrado, de certa forma, algemado, acorrentado essas pessoas. De maneira que a pessoa não sabe o que fazer, ele não tem remédio, não tem o que fazer. A alma fica presa, a alma fica angustiada, sem saber o que fazer. Meu Deus, que o teu poder venha a favor dessas pessoas. Eu oro nesse sentido e eu uso o poder do Evangelho, o poder que o Senhor dá para todos que pregam a tua palavra com sinceridade. Esse poder eu dispenso na vida dessas pessoas nesse momento. O poder da palavra de Deus que repreende o mal, que afasta o mal, o poder que vence o mal. Eu dispenso essas armas a favor da vida dessas pessoas. Todas as famílias, as pessoas que nos ouvem nesse momento, que seja agraciada, que seja socorrida por esta palavra. E eu digo a esses demônios que tem amarrado a vida dessas pessoas, que tem atrapalhado e acorrentado, de maneira tem cegado, tem tapado os ouvidos, tirado o entendimento para que não entenda. Eu digo a esses demônios, sai, pega o que é teu, sai da vida dessas pessoas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pega o que é teu, sai da vida dessas pessoas. É no nome de Jesus, eu te repreendo. Sai e não volta nunca mais. E toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Senhor. Amém.